Salve, salve, insalubres! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que vocês amam, sobre DeFi, e eu vou revelar uma das estratégias que mais vem dando certo aí na minha caminhada com DeFi e uma estratégia que é utilizada bastante lá na gringa. Então, por isso mesmo, eu peço para você ficar no vídeo até o final, deixa arriba no like aí e se inscreve caso não seja inscrito. Meu querido insalubre, uma coisa que eu tenho que te falar antes desse vídeo é o seguinte: essa estratégia a gente vai utilizar os juros compostos ao nosso favor. Então eu vou explicar um pouco sobre ela e depois eu vou mostrar na prática como vem sendo eu aplicar essa estratégia mesmo no mercado de baixa. Então a gente consegue observar o resultado aí, mesmo diante de um bear market e tudo mais, beleza? Para essa estratégia, você vai ter que escolher DeFis aí que você acredita no longo prazo, não pode ser DeFis insalubres. Lembrando que aqui no canal a gente classifica um DeFis em 3 tipos, sendo esses 3 tipos insalubres, que são os mais perigosos, aí, os mais arriscados, médio risco e menor risco. Para essa estratégia, eu gosto de usar os médios riscos aqui, que são APRs um pouco maiores, não tão menores, né? Não tão igual aqui, que são os mais seguros como o PancakeSwap, que tem uma APR lá de 12, 13% ao ano, mas algo tipo 100, 200% de APR aqui. E os insalubres a gente utiliza para ir aumentando esses aqui médio risco, beleza? Então, qual que vai ser o principal foco dessa estratégia aqui? Basicamente, a gente vai usar um DeFi para ir aumentando o outro. E com isso, né, a gente vai trabalhar os juros compostos. E além de trabalhar os juros compostos, aí fazer com que ele trabalhe para a gente vai diversificar o risco, que é algo que muita gente não faz aí no mundo DeFi. Então, basicamente, eu vou até abrir o bloco de notas aqui, que é a ferramenta que eu gosto de explicar bastante para vocês. E basicamente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escolher o DeFi número 1, DeFi 01. E esse DeFi a gente vai começar com, por exemplo, $1.000. Então imagina só que a gente comece com $1.000 esse DeFi e todos os dias a gente vai conseguir ter uma rentabilidade ali desses $1.000, tá? É só um exemplo aí. Lembrando que esse valor é apenas um exemplo, tá? Mas imagine que com esses $1.000 você consiga aí achar um DeFi que você vai fazer aproximadamente $30 por dia. Fazendo esses $30 por dia, o que você vai fazer com esse rendimento? Você vai achar um DeFi número 2. E esse DeFi número 2, você basicamente vai pegar o que você está ganhando aqui e vai montar uma banca nesse DeFi número 2 também. E essa banca ela vai sendo aumentada todo santo dia. Ela vai sendo aumentada justamente com o que você for ganhar no DeFi número 1. Então imagina que no primeiro dia você vai começar aqui com 30. No segundo dia você vai ter 60. E no terceiro você vai ter 90. E assim vai aumentando sucessivamente, porém, é aqui que começam os juros compostos. Por quê? Porque você vai começar a ganhar desse DeFi aqui também. E o que você vai fazer com esse DeFi número 2? Você vai reinvestir no próprio DeFi número 2, por enquanto. Então, tá, esses 30 vão começar a aumentar para, por exemplo, 32, 33, 34 e assim vai aumentando sucessivamente aí a sua renda até chegar num valor. Quando você chegar, por exemplo, num valor aí de 400, $500, vou até colocar aqui $500. Cheguei aqui no valor de $500, o que você vai fazer? Você vai encontrar um DeFi número 3. E esse DeFi número 3, você vai seguir exatamente a mesma estratégia do daqui de cima. Você vai começar a ganhar no de cima, esses 30, você não vai pôr mais aqui no DeFi número 2, porque você já tem 500 aqui agora. Então esses 30 você vai pôr aqui no de baixo agora. Então basicamente você vai começar aqui com 30, porém aqui também vai estar dando renda. Vamos supor que esses 500 esteja fazendo para você $15 por dia. Como aqui é metade, né? Metade, então vamos pôr metade aqui também. Então esses 500 está te dando uma renda aí de $15 por dia. Então aqui você vai ter 45 no primeiro dia, mais 45 no segundo, mais 45 no segundo, mais 45 no terceiro. E esses 45 basicamente vão aumentando por conta desse DeFi que vai dar recompensa para você também. E você basicamente aí vai chegar também aproximadamente perto dos $500. Chegando perto desses $500, o que você vai fazer, meu amigo? Você vai achar um DeFi número 4. Achando o DeFi número 4,
você vai seguir exatamente a mesma coisa. De todos esses outros DeFis, você vai colocar nesse daqui e sucessivamente vai aumentando. Vai chegar uma hora que todos os dias você vai estar fazendo uma renda já começar a ficar interessante. O que você pode fazer? Você pode voltar a aportar no DeFi número 2 para aumentar esses 500 para 1.000 igual está o primeiro. E depois o número 3 para 1.000 e depois o número 4 para 1.000. Todos eles estando num número que você já achou bacana, você vai para o 5, para o 6 e assim sucessivamente. Então você vai usar a renda passiva para aumentar o tanto que você ganha por dia com outros DeFis, ou seja, você vai diminuir o seu risco e é muito melhor do que você pegar esse DeFi número 1 aqui, pegar esses 30 aí, reinvestir nele mesmo, pegar, reinvestir nele mesmo, pegar, reinvestir nele mesmo, porque você vai estar com todos os seus ovos num só lugar. Além do fato que colocando em um segundo DeFi, esse segundo pode ser um pouco mais arriscado que esse primeiro e ele dá um APR um pouco maior. Esses 15 poderia ser 16 ou até mesmo algo mais seguro do que o primeiro e ter um APR um pouco menor, porém você está diminuindo aí sua classificação de risco também. Então essa estratégia aqui, ela é muito usada lá na gringa e eu sempre usei ela e assim, além dessa a gente pode combinar com uma outra estratégia, que é o que eu vou falar aqui para vocês na prática que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui na MM Finance? Gente, eu estava aqui simplesmente no Boardroom. Estou no Boardroom aqui da MM Finance, da Savana, e todos os dias eu ganho Savana. Todo santo dia eu venho e ganho Savana. Todo santo dia. Aí o que eu faço? Eu também estou na Hakuna, que é um outro DeFi também aí da Rede Cro, também aliado aí a MM Finance e tudo mais. Então o que acontece? Eu comecei aqui nesse DeFi da Hakuna com aproximadamente 1.400, 1.500 dólares. Eu comecei com isso, tá, gente? Eu comecei com isso e eu vou mostrar na prática a vocês aqui que mesmo no mercado de baixa a gente consegue fazer essa estratégia rolar facilmente. Então imagina só, eu comecei com 1.500 aqui, na 1.400, 1.500 aqui na Hakuna e isso caiu drasticamente por conta da queda do mercado. Ele começou a cair, chegou a ter aqui menos de 500 dólares. Então ele diminuiu 3 vezes. Porém, eu continuei fazendo a mesma estratégia. O que eu fazia? Eu tirava aqui de Savana, já estava um pouco aqui e um pouco no Boardroom aqui também. Então, esses 1.500 que eu tinha, eu dividi em basicamente 3 piscinas, que é a Hakuna Savana, Matata Savana e o Boardroom, que é esse daqui, que você coloca daí a segunda moeda para ganhar a primeira. Beleza? Sabendo disso, eu comecei a fazer o quê? Um DeFi começou a ajudar o outro, que é o que eu falei ali na estratégia anterior. Então, toda a Savana que eu ganhava aqui, eu montava um LP, perceba que envolve Savana com Hakuna, e tudo o que eu ganhava no Boardroom, o Boardroom ele ganha Hakuna, eu juntava com LP. Então, eu não comecei a comprar mais Savanas, a comprar mais Hakunas. Eu fiz o próprio DeFi fazer esse trabalho dos juros compostos aí. Então, tudo, mesmo tendo caído o mercado e caiu drasticamente, isso aqui, ó, agora está 300, mas chegou a virar 100 e pouquinho. Chegou a virar 100 e pouquinho, justamente porque o mercado caiu violentamente. Então, pensa comigo, essa Matata, ela todos os dias estava me dando Hakuna. Eu voltando aqui, pegava essa Hakuna, fazia o LP junto com o que eu ganhei aqui e colocava nessa piscina aqui. Isso daí os juros compostos já começava a trabalhar. Essa piscina agora está com 823, mas ela chegou a ficar com 300. Chegou a ficar com 300. E ela aumentou como? Justamente com os juros compostos da própria Hakuna, com a própria Savana. Então eu fui montando LP e automaticamente isso daí foi voltando a crescer. O que eu fazia com as matatas que eu ganhava nessa piscina? Voltava e colocava aqui de volta. Por isso que voltou a crescer aqui também. E além disso, eu também estou ganhando. Se a gente voltar aqui, eu também estou ganhando dessa piscina aqui, que é Matata Savana. Essa Matata Savana eu praticamente não mexi. Então ela desvalorizou e eu parei de aportar nessa piscina. E toda a Matata que eu ganho aqui também, eu jogo aqui no Boardroom. Então basicamente, resumindo, eu estou ganhando Matata aqui. Essas duas Matatas eu jogo aqui no Boardroom. O Boardroom ele está me dando Hakuna e ao mesmo tempo aqui a M-Share está me dando Savana. Então toda essa Savana com a Hakuna que eu ganho no Boardroom, eu transformo aqui. Basicamente foi essa estratégia que eu utilizei e olha só como que mesmo diante do mercado de queda, usando essa estratégia, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu comecei com 1.400, 1.500, não lembro ao certo o exato valor, mas foi essa faixa e assim, ele chegou a valer 300, 400, 500 dólares, caiu muito mesmo.
Só que eu não amedrontei e continuei reinvestindo. E olha só quanto que eu tô agora. Mesmo diante da queda que teve, olha só. A gente tá aqui com 822, eu já usei essa estratégia hoje. Perceba que já tá com zerado aqui. Eu já peguei todas as matadas e coloquei lá no boardroom. Temos 822 aqui hoje. Temos mais 178. Vamos pegar a calculadora aqui, né? Só pra gente ter certinho aqui o quanto que vai dar. Então, 822 mais 178 já dá R$1.000 aqui. E temos mais 333 aqui. Mais 333. Beleza, então eu tenho 1.333. Mas beleza, eu comecei com 1.400, 1.500. Só que o seguinte, gente, eu tenho esses 1.333 no mercado de baixa agora. Quando essa bodega voltar a subir, eu basicamente vou ter muito mais do que quando eu comecei, se voltar a subir. Só que como esse é um DeFi que eu acredito e tal, eu acredito fortemente que vai voltar a subir quando tudo voltar a subir juntamente. Entretanto, desses 1.300 que eu tenho aqui, esses 1.300, se eu tivesse simplesmente segurado esses 1.300 em Bitcoin, os 1.500, imagina só os 1.500 que eu comecei. Se eu tivesse só segurado esses 1.500 em Ethereum, em Bitcoin, em CRO, em outra moeda, eu ia ter menos do que esses 1.300, porque todas elas desvalorizaram. Então, eu fiz com que eu perdesse menos justamente usando esses juros compostos aí. E além disso, não para por aqui, porque eu não tenho só esses 1.300, que é aí a segunda fase da estratégia que eu ia falar para vocês. Eu uso a bola de neve dos juros compostos em uma fase, entretanto, eu não só uso isso, eu uso também metade do que eu tô ganhando em todas essas piscinas aqui, eu tô transformando parte delas em CRO. Eu não tô só... A Savana eu reinvisto tudo, beleza. A do River aqui, a Hakuna, eu também reinvisto tudo. Por isso que eu consegui recuperar essa parte aqui mais rapidamente. Chegou a bater 300 aqui, eu já tô com 800 de volta, por quê? Tudo lá de Savana e tudo de Hakuna que eu tô ganhando, eu transformei aqui em LP. Beleza, enquanto isso tá tudo bem. Só que nessas outras piscinas aqui, de Matata e a Hakuna Savana que tá dando Matata também, eu não pego todas as Matatas e jogo aqui no River. De vez em quando, isso daí quando eu quero, eu transformo um pouco em CRO. Eu vou transformando um pouco em CRO. Pra quê? Pra diminuir ainda mais o risco, porque a CRO não tem nada a ver com a Savana, que não tem nada a ver com a Hakuna. Então eu já tô jogando já na terceira, que é o caso aqui que eu falei pra vocês. Começou com uma, foi juntando na segunda, envolve a terceira, só que não necessariamente essa terceira precisa ser óbvia, como regra um DeFi. Eu tô usando essa terceira como uma cripto que eu quero acumular. Na minha visão, a CRO tá muito barata, então eu vou transformando metade aqui em CRO. Então, só para vocês entenderem, eu já tenho 452 CROs aqui que eu fui acumulando. Vamos ver quanto que tá dando a CRO. Quanto que tá dando esse valor em CRO aqui. Só para vocês entenderem. Vamos ver, ó, 452 CRO, tá dando $85. Tá menos? Tá. Mas, se a gente somar aqui, esse valor aqui com 85, vai chegar basicamente no tanto que eu tinha lá no começo. Entretanto, a gente tá no mercado totalmente de queda, a gente tá com mais criptomoedas que eu tinha no começo e a gente tá com uma terceira que eu nem tinha, que é a CRO. Eu tô começando a acumular CRO ao mesmo tempo, que já é o terceiro DeFi aí que eu sugiro, que a estratégia sugere, né? Que a gente vai aumentando aí e diversificando cada vez mais. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que quando o mercado subir, a CRO pode voltar a $1, pode ser que não, mas pode voltar a $1. E esses 452 que lá na frente vai estar mais de 1.000 CRO, 2.000, 3.000, 4.000 CRO, não interessa, vai estar valendo muito mais. E ao mesmo tempo vai continuar todo esse mecanismo trabalhando aí de juros compostos. É óbvio, gente, que isso daí pode cair. Lembrando, gente, que a gente tá falando de DeFi, então é alto risco, tá? A gente tá falando de um DeFi aqui que ele é considerado, para mim, médio risco das 3 classificações, só que o mundo DeFi em si já é arriscado. Então eu tô usando juros compostos para meio que aliviar a minha queda, igual eu falei no começo. Agora eu estou com 1.418. É basicamente o que eu comecei. Então, todo esse tempo, desde o que eu comecei, sei lá, comecei há 2, 3 semanas atrás, nesse tipo de estratégia com essas duas aqui, basicamente, eu consegui recuperar agora. Mas, igual eu mencionei, a gente tá no mercado de baixa e assim, a Hakuna, a Savana já chegou a bater quase $3. Se a gente ver agora, ela tá 1 e pouquinho, 1,14. A Matata, ela já chegou a bater mais
de 90 mil dólares, ela tá 18 aqui, não, ela tá 15 mil. Então, imagina só quando isso voltar, se ele não vai arrastar tudo para cima. Pode ser que não volte? Pode. Eu sei do risco e a gente tem que sempre entrar sabendo do risco. Por isso que eu falei que é legal você escolher DeFis aí que não são tão arriscados, que podem morrer do dia para noite. Por isso que eu falei que é bacana você escolher nessa estratégia específica aqui, DeFis aí que são médio risco, pegar algum ali que é menos arriscado. O que eu posso continuar fazendo aqui? Ao invés de eu transformar em CRO, igual eu tô fazendo, eu posso pegar e ir para mais um DeFi, começar a acumular mais ainda. Daí eu vou estar ganhando da Savana, vou estar ganhando da Hakuna e vou estar começando a acumular no terceiro DeFi, que vai começar a gerar mais e mais renda. Eu preferia acumular CRO, porque para mim a CRO tá muito barata, igual eu disse para vocês. Então eu quero acumular o máximo de CRO possível, foi uma das que eu escolhi acumular nesse bear market. Daí já envolve outra estratégia que é fora do DeFi, que é a acumulação em DCA, Dollar Cost Average, e acumulando aos poucos aí criptomoedas que eu acredito ser muito bem fundamentadas. Mas poderia ser um terceiro DeFi, e esse terceiro começar a acumular mais para um quarto, quinto e assim sucessivamente. Então essa estratégia é uma boa para você se diversificar, é uma boa para você, mesmo em mercado de baixa, você conseguir acumular mais criptomoedas e ao mesmo tempo dar uma parada na sua queda aí, e lembrando que você tem que fazer isso com DeFis que você realmente acredita que vão suportar o bear market, porque a gente sabe sim que muitos desses DeFis que existem por aí vão morrer no bear market. Eu fiz um breve estudo, uma análise mais aprofundada aqui para esses dois aqui serem os DeFis que eu estou usando nessa estratégia. Eu acredito fortemente que a Savana, a MMF, essa equipe vai aguentar um bear market. Inclusive está aguentando, né? Inclusive ela está aguentando. Enquanto vários já, a gente viu notícia aí que morreu e tudo mais, eles estão aguentando aí. Então eu venho fazendo essa estratégia cada vez mais e mais, beleza? Espero que você tenha gostado aí, revelei uma das estratégias que eu utilizo aí. Deixa seu like para fortalecer o canal. Vem pro grupo VIP, que é uma das comunidades mais fortes aí do mundo DeFi. Lá eu sempre trago bastante DeFi novo, bastante coisa que tá aqui na descrição, a planilha Insalubre. Vem no grupo gratuito também. Tamo juntão. Segue a gente no Instagram que tá aqui do lado, meu parceiro, e do nada é boy.